Ei, Adriano, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? E você? Tudo bem. E também para quem está nos assistindo. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Cristina, eu sou economista, atuo como empresária, sou mãe de duas meninas fofas e sou estudante de logosofia. Antes do Adriano apresentar, eu queria falar que eu estou muito feliz de fazer parte desse episódio 3 da segunda temporada da série Intercâmbios, porque eu acho a ideia dessa série muito interessante. A gente às vezes gasta nosso tempo e energia com conversas e coisas tão superficiais que eu acho que é uma grande oportunidade quando a gente pode ter uma conversa boa, leve sobre um tema profundo, né? Uma conversa de conteúdo. Então, estou muito feliz de fazer parte da gente conversar hoje. Eu não sei você, ainda mais com esse tema incrível, né? Eu não sei o que você achou, mas eu achei esse tema bem difícil. O que você achou desse tema? Eu gostei muito, Cris, dessa oportunidade, né, de trocarmos aqui umas ideias, compreensões sobre esse tema do querer. Antes de mais nada, né, eu sou professor universitário, né, me apresentando aqui na área de computação. Trabalho com projetos de empreendedorismo, então é um tema que me chamou a atenção também, porque como que a gente me fez a pergunta, né, o que que a gente pode fazer de verdade sem o querer? Qual que é a relação disso com a vontade? E eu sou pai também de duas crianças, né? O Bernardo de 11 anos e a Lara de 9 anos. E foi uma oportunidade de pensar, de rever conceitos. Essa atual temporada, Cris, que chama Potenciais Humanos. Interessante, né? Quais são esses potenciais humanos? Teve um primeiro episódio, estava revendo lá, Observação Consciente como Exercício Espiritual, que chama atenção, né? Essa faculdade de observar, que é um recurso também. E o que é isso de exercício espiritual? Essa parte, né, que cada um tem aí do próprio espírito. Então, chamou muita atenção. E depois a gente teve do entendimento, os olhos da mente. Elas foram ricas, leves. Achei tanto, né, os expositores trouxeram tantos aspectos interessantes. E eu não sei se você viu lá o final da última série, que o Conrado fez uma seguinte pergunta para nós aqui, né? Deu a deixa. O querer é um potencial da mente ou da nossa parte sensível? E fiquei pensando aqui, será que a gente vai conseguir responder aí a pergunta, Cris? Olha a responsabilidade, hein? É muita responsabilidade. Vamos combinar que nós vamos conversar sem pretensões. Vamos levantar os elementos e ver o que a gente vai descobrindo junto, né? E também quem estiver nos ouvindo pode tirar as próprias conclusões. Lembrando que em intercâmbio a gente não precisa fechar a questão, porque as nossas compreensões nunca podem ser estáticas. A gente tem que lembrar que o aprendizado nunca acaba. E aí, você trouxe essa pergunta, eu vi essa pergunta que o Conrado fez, mas primeira sensação que eu tive quando eu li o nosso tema, eu pensei, eu fiz a seguinte reflexão: querer é algo automático ou é algo que eu posso controlar? Porque eu já identifiquei esse preconceito em mim de achar que o querer é só algo que acontece espontaneamente e que eu não tenho muito controle sobre ele. Então, eu me perguntei isso, né? Eu fiz essa seguinte reflexão. Aí, pensando na pergunta do tema, mente ou coração, se é um ou outro, a gente tem que escolher um melhor ou pode ser com os dois? E eu me recordei que a faculdade de querer é uma faculdade que integra o nosso sistema sensível junto com outras, como a de agradecer, de amar, de perdoar. E ela, como sendo uma faculdade, um recurso, né, de um sistema que forma a nossa psicologia, ela é um potencial. E se ela é do sistema sensível, será que isso já responde à pergunta do Conrado, que ela é um potencial sensível? Ou será que é mais complexo que isso? Não sei, né? Se as pessoas já pensaram no querer dessa forma, como um potencial, e nesse querer com a mente e com o coração. O que você já tinha pensado sobre isso? Bom, Cris, você falou algo importante, né? O bom da logosofia, que é uma ciência, né? E a gente estuda é isso. Não tem resposta pronta, sempre é um convite para a gente estudar, aprender, trocar ideias e compreensões, que é esse intercâmbio aqui de hoje, avaliar na própria vida. Então eu fico mais tranquilo com isso que você falou, que a gente não tem resposta pronta nem é dono da verdade. A gente está aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente tem experimentado. Uma das coisas que me chamou a atenção foi esse conceito, né? Afinal, o que é querer?
querer é uma faculdade. Na logosofia até ensina isso, né? Faculdade como um recurso, algo que a gente tem para utilizar, como foi o exemplo das últimas séries, né? Que trabalhou outras faculdades. E essa faculdade de querer faz parte do sistema sensível. Eu fui estudar um pouquinho sobre o tema, tem um livro, Logosofia, Ciência e Método, é muito interessante. E o autor lá explica algo que eu achei tão interessante. Ele diz que o querer é uma faculdade complexa de entender. Já começa com isso. E eu acho que essa nossa troca aqui de compreensões hoje tem a ver com isso. Lá ele ensina que no dinamismo da ação intervém com particular intensidade as faculdades da mente e a vontade, embora sua fonte de energia esteja na própria sensibilidade. Então, o que é isso, né? Então, olha só, as faculdades da mente atuando intensamente, pensamentos, a vontade, mas a fonte de energia do querer esteja na própria sensibilidade. E fiquei me perguntando, Cris, o que dá solidez ao querer? E a faculdade de querer, pensei muito na questão dos estímulos, né? Estímulos internos, estímulos externos, que formam vontade de fazer algo, uma aspiração, um ideal para a vida, querer realizar um projeto. Agora, interessante que eu vi também que esses estímulos, né, eles tomam força em virtude de quê? Dos motivos, né, que dão intensidade a eles, que dão esse impulso e consistência a essa parte aí do sentimento. Então, fiquei pensando muito nesse tema como começou a movimentar esse lado sensível e mental. Olha que tem a dualidade aí, né? E tem algo que eu achei tão interessante sobre isso, do querer. Tem um livro, né, esse livro aqui, que chama Introdução ao Conhecimento Logosófico, e nele tem um trechinho que eu vou ler aqui. Olha que interessante, Cris. Em verdade, se deseja e se quer com a mente, porque os seres não aprenderam a querer com o coração. Resulta assim que quando a mente obtém o que quer ou deseja, nesse mesmo instante, deixa de dar-lhe o valor que antes atribuíra àquilo que quis ou desejou. Pela simples razão de não haver existido na circunstância contada, nem a consequência do desejo, nem o querer honesto do coração. Interessante, né? Está esquentando nosso intercâmbio. O que você me diz aí? Muito interessante. Nesse trecho aí que você leu curto, tem tantos aspectos importantes. E assim, eu sei que hoje a gente está falando desse querer de uma forma mais ampla, um querer mais significativo. Mas com uma criança de 2 anos em casa, fica impossível não pensar no querer, entre aspas, intenso dela, que retrata isso aí, justamente isso que você leu, né? Dessa perda de interesse, dessa volatilidade, que é impressionante. A criança, né, de 2 anos, ela está ali na vidinha dela, de repente alguém pega uma coisa, passa alguma coisa e ela passa a querer aquilo de uma maneira que ela tem que ter, né? E se ela não pode ter, aí que ela quer mesmo. E no momento que ela consegue aquilo, no segundo seguinte, ela perde interesse, que é isso que você relatou. E eu tenho, assim, infinitos casos para contar disso, né, que retrata exatamente isso, mas hoje de manhã, eu vivi algo que exemplifica demais essa situação. Eu ia levar as meninas para a escola e estava chovendo. E aí, a Isadora, de 2 anos, há uns meses atrás, ela ganhou uma sombrinha nova. E aí, quando ela viu que estava chovendo, ela ficou muito feliz que ia estrear a sombrinha nova. E ela estava toda feliz até ver a irmã mais velha com a outra sombrinha, né? Com a sombrinha dela. E, imediatamente, ela não queria mais a sombrinha nova, ela queria a sombrinha da irmã. Como a irmã tem 2 sombrinhas, ela deixou a Isadora ficar com a dela e foi lá e pegou a outra. Não satisfeita, a Isadora parou de querer a sombrinha da irmã e quis a segunda sombrinha. Aí tudo bem, depois de insistir muito, né, a mais velha aceitou ficar com a sombrinha da irmã, da pequena. E aí, você já sabe o que aconteceu. Aí ela quis a primeira sombrinha nova que ela rejeitou, né, quando viu a da irmã. E nessa dança de sombrinhas, e como acontece muitas vezes,
O que eu gosto de observar, o que eu acho interessante observar, é porque eu percebo que isso acontece comigo também. Eu vejo que isso acontece com os adultos. Claro que na criança é uma versão exagerada, né? Assim, como se fosse uma versão caricata daquilo que acontece, que é estar dominado por um pensamento. É fácil ver na criança que ela está dominada por um pensamento. E que não adianta a gente argumentar, a gente explicar, a gente pedir, não adianta nem mandar. A única coisa que resolve é você distrair aquele pensamento para tirar o domínio dele, né? Então a gente distrai a criança com outra coisa, com alguma história, e aí a gente consegue tirar o controle do pensamento. Então, quando eu percebi que isso acontece comigo também, né? Quantas vezes, lógico que de forma sutil, por exemplo, no começo da semana eu faço um propósito, né? E aí eu vou em busca daquele propósito. No meio da semana, eu não lembro nem como que eu esqueci o meu propósito, né? Isso acontece muitas vezes. E às vezes eu tenho uma vontade, um querer, que eu não sei nem onde que ele começou e não consigo levar ele para frente. Eu acho muito interessante observar esses comportamentos das crianças, porque quando ela faz isso, eu volto para mim. E aí eu penso, qual foi a última vez que isso aconteceu comigo? Como que eu estou em relação a esse controle desses pensamentos que mudam a minha vontade o tempo todo? Então, eu achei assim que é interessante observar neles, porque aí eu volto para mim, né? Como às vezes que a gente quer com muita facilidade e qualquer coisa nos distrai disso. O que que você já viveu em relação a isso, Adriana? Interessante, você relatando aí, eu estava recordando também do querer, né? Quando ele é um desejo, algo externo, pontual, eu vejo que tem muito mais chance de malograr, né? De se esfumar e se perder. E eu estava pesquisando sobre isso. Quantas vezes eu já fiz projetos, planos, ainda mais, por exemplo, virada de ano, tem certas épocas que a gente gosta de rever a vida e fazer planos. E olha que interessante, eu estava vendo algumas pesquisas, tem uma que foi da Universidade de Scranton, nos Estados Unidos. Sabe quantos por cento da população se mantém atenta, ligada aí nas metas ao longo do ano, das metas, projetos, resoluções que fazem para viver? 8%, em torno de Nossa, é muito 8%. pouco. Vi uns estudos aí entre 8% e 10%. Eu achei pouquíssimo, exatamente. E é interessante que eu me recordei muito de mim mesmo, sabe, Cris? Já teve, quem me conhece assim, né? Já teve muita época que eu adorava ter ideias, né? Iniciativas e mais iniciativas. E muitas vezes não levava isso à realização. Para a iniciativa dar certo, o que precisa? Como é que eu dou substância? Como é que eu dou conteúdo a uma iniciativa? Que relação tem isso com querer? Fiquei pensando nisso, sabe? Até recordei de um amigo, né? Desde que eu ouvi a frase, a palavra, né? Eu guardei, passou a fazer parte, né, do meu dicionário, que é a finiciativa. Que mais do que iniciativas, precisamos de finiciativa. É uma brincadeira, né? Mas o que a gente quer dizer, né? Quer dizer que realmente, se eu não levo a cabo o projeto, a energia não volta. Já observou? A gente começa algo, empreende, coloca energia, coloca esforço, e aquilo muitas vezes malogra. E aí aquela energia que a gente precisava da realização, do resultado, para voltar e a gente realizar algo novo, ela se perde. Então eu penso que é por isso que costuma as coisas, né, serem tão perecíveis, voláteis, nesse sentido de não associar algo da própria vida, um plano. E aí, Cris, a gente podia falar de um monte de coisa, disciplina, constância, né, fazer esses projetos e organizar, aprender com os próprios erros. São tantas coisas que a gente poderia trazer aqui para o campo dos projetos. Nesse mesmo artigo, né, do livro aqui do Introdução ao Conhecimento Logosófico, eu queria ler um outro trechinho que eu acho que tem tudo a ver com isso. Olha só. É necessário ter presente que quando os pensamentos se hierarquizam e se identificam com a vida, condensam-se no coração, transformados em sentimentos. Isso quer significar que, apesar da importância primordial que a mente assume na vida humana, olha só, nada se liga a ela de forma permanente se não for incorporado a essa região do sentir, isto é, ao sentimento, centro de todos os afetos. E aí, tem ou não tem a ver com o que a gente está falando?
tudo a ver, e você me fez querer ler um outro trechinho também desse mesmo artigo, que é bem pequenininho, mas é isso que você trouxe, que quando se quer com o coração, quer-se com a própria vida, mas é necessário educar esse querer para que se possa se manifestar sem perigos. Por que que eu gosto tanto desse trecho, né? Eu vou te contar o que eu vivo em relação com esse querer com a própria vida, que é também querer com o coração. Desde nova, sempre que eu quero alcançar algo, né, ou que eu quero mudar algo em mim, ou ser algo, eu ficava na dúvida de como manifestar esse querer, de como que eu ia saber se eu era digna desse querer, se eu estava realmente cultivando ele, se eu estava indo em direção a ele. E aí, aprendendo sobre esse conceito de querer com a própria vida e fazendo o esforço de colocar ele em prática, eu estou aprendendo que a única forma real e efetiva de manifestar esse querer é com a minha conduta diária, com as minhas atitudes. Porque a minha vida é isso, né? Meus pensamentos e minhas ações. Então, se eu quero com a própria vida, eu tenho que querer com essas atuações. Eu preciso saber que as minhas atuações estão a tom com esse meu querer. E isso é algo muito simples, mas não é fácil, por causa justamente disso que você falou, né? Porque a todo momento tem essas distrações. Então, eu preciso planejar, eu preciso analisar, eu preciso realmente estar atenta se as minhas atuações estão levando esse meu querer para a minha vida, né? E quanto mais essas atuações estão a tom, mais vida eu coloco nesse querer, né? Mais força ele vai ganhando. Então, eu penso que aí que está a beleza disso que a gente está trazendo nesse artigo, que é necessário aprender a educar esse querer. Às vezes a gente acha que é querer e pronto, né? Mas não, é preciso transformar esse querer em algo real e permanente. Muito legal. E olha que interessante, Cris, voltar aqui no livro, né? Depois dessa parte que você trouxe, tem algo tão interessante que me chamou a atenção. Olha só. O que se quer com o coração permanece na vida, e não somente tem valor antes de se alcançar a sua posse, senão que esse valor aumenta à medida que se chega à sua realização. Interessante? E olha o que eu recordei de uns projetos assim, que têm sido mais marcantes atualmente na minha vida, sabe? A gente tem projetos às vezes de 1 ano, de 1 mês, de 10 anos, de uma vida inteira. E esse é um projeto assim que eu diria que é médio e longo prazo, né? Há muitos anos atrás, diria assim, entre 10 e 15 anos atrás, começou a surgir um querer forte, uma vontade de poder conviver mais com a família, de ter um espaço para a nossa família desfrutar, um lugarzinho mais perto da natureza, né? Que a gente sai um pouquinho dessa cidade grande, movimentada, né? E aproxima mais da natureza. E aí foi uma longa trajetória, sabe, Cris? Era um sonho. Eu chamava de um projeto que eu posso apelidar esse projeto de um projeto família sonho. De poder conviver mais com meus pais. Agora, né, que todos da família, eu tenho 2 filhos, as minhas irmãs também têm filhos, né, são 8 netinhos. Essa oportunidade de desfrutar junto dos meus pais e assim, poder realmente ter mais consciência desses momentos felizes que a gente vive em família e quanto que isso é importante para o nosso crescimento, né, nosso projeto de vida. E aí, depois de muitas idas e vindas, não dá nem para contar aqui, nem é o caso, né, mas teve de tudo, né? Plano financeiro que você faz, o dinheiro que deixa de valer por alguma razão, depois gastos extras, inflação, tanta coisa. E aí, esse projeto que parecia muito bonitinho no papel, ele foi deixando, né, tornando assim mais distante de poder realizar. Mas eu não desisti, nem eu, nem minha família. A gente sempre teve esse pano de fundo. E o nosso projeto sonho, né, de um dia poder desfrutar, né, de uma casa da família, de poder viver finais de semana juntos. E aí, depois dessa pandemia, né, que a gente está vivendo, essa dificuldade de poder encontrar, né, foi tão marcante, né, as pessoas tão queridas e a gente não poder encontrar muito, né, ter que ter essa distância, isso marcou demais, sabe? E aí não é que por algumas razões, né, a vida também tem umas coincidências, né, que acontecem, que a gente tem que ficar muito atento a ela. Surgiu uma oportunidade, sabe, esse ano, de concretizar esse projeto sonho aí. E aí conseguimos então, né, adquirir uma casa,
simples, mas confortável, muita natureza, né? Com mato, muito bicho, perto aqui de BH, né? Que dá pra gente transitar fácil. Meus pais se mudaram para lá agora, tem uns 2 meses isso. E tem sido uma experiência tão rica, tão feliz, né? Poder desfrutar dos meus pais, das minhas irmãs, dos sobrinhos, né? Dos meus cunhados. E realmente, assim, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? É um projeto que não é material, não é uma casa, não é, sabe? É um plano, um projeto que tem muito a ver com o imaterial, com os sentimentos, com essa vontade, com querer conviver e aprender, com estar perto das pessoas que a gente mais ama, com desfrutar mais da mãe natureza. Então é isso, assim, eu recordei muito dessa oportunidade que a gente está tendo agora, meus pais com mais de 70 anos, né, e os 8 netinhos, considero que é uma etapa única da vida deles, e está sendo tão feliz, são poucos finais de semana que a gente já desfrutou, e já deu para ver que vale a pena. Tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar, Tudo né? a ver. E realmente, assim, te ouvindo falar, né, que esse querer não é material, me faz ver o querer como potencial humano mesmo, né? E toda a sensação que eu fiquei, assim, com tantos aspectos que a gente levantou, é que aprender a querer é algo muito importante. Às vezes a gente não fala muito nisso, mas a sensação que eu fiquei aqui com a nossa conversa, que está me deixando, é que esse aprender a querer é algo muito importante e que pode mudar a minha vida, tanto nas coisas pequenas, como nas coisas grandes, né? Então, com isso eu pensei assim, que a gente não pode deixar de falar desse querer que nos move estar aqui hoje, que nos move a querer estudar e conversar sobre esses temas, né? Pensar em coisas mais profundas, que é esse anelo de evoluir, de descobrir o porquê da nossa existência, né? E querer saber mais. Pois é, Cris, você me fez recordar então dessa coincidência que a gente tem também, né? Uhum. Parece que foi outro dia, mas já passaram-se 20 anos. E quanta vida, hein? Muito tempo, 20 anos. muita coisa. Contando um pouquinho aqui, né, para quem está nos ouvindo, né? Há 20 anos atrás, né, foi um mês de setembro ali de 2001. Eu e a Cris, né, tivemos a oportunidade naquele dia de ingressar na Fundação Logosófica, nessa escola que se estuda logosofia, né, estuda esses conceitos e procura refletir sobre a vida. E eu fiquei pensando, Cris, o tanto de coisa, tanto de aspectos felizes que vivemos, como que a vida mudou de lá para cá. Então foi uma decisão tão acertada, assim, tão feliz e tão pródiga, né? Então eu me fiz a seguinte pergunta, né? O que moveu o nosso querer para viver essa opção de vida, sabe? E eu recordando disso, Cris, eu cheguei à conclusão que o que moveu o meu querer foi eu querer ser melhor do que eu sou, né? Conhecer mais essa minha natureza espiritual, né? Para que eu vivo? Né? Aliás, qual que é o sentido mais amplo, né? Que sentido que tem a vida? Né? Qual o objetivo da vida? E tem algo que eu sou imensamente grato a essa decisão que tomamos, né? E que hoje me traz tanta alegria, tanta realização e essa vontade de contar um pouquinho para os demais, né? Isso, porque se tem Uhum. algo bom que a gente recebe, a gente tem que passar adiante, né? A vida me ensinou muito isso também. E você, Cris, o que moveu, né, seu querer para essa opção aí de vida? Para mim, o que me moveu foi assim a vontade de dar um sentido novo para a minha vida, né? Um sentido maior para a vida, para tudo que eu vivo. Muito bom. Quanta coisa desse nosso intercâmbio, Cris. Foi muito bom pensar, intercambiar essa troca, né? Recordar tantos momentos felizes da vida. Daria para ficar falando aqui É, mais um monte de coisa, né, Cris? Mas foi para mim muito sim. bom. E afinal, e aquela pergunta, né? Querer com a mente ou com o coração? O que a gente pode concluir aí desse nosso intercâmbio, Cris? Olha, eu acho que a gente pode concluir muita coisa com tudo que a gente conversou, né? Mas para ser mais direta aí no, nessa pergunta, eu acho que a gente pode concluir que a gente tem que aprender a querer com o coração para ir auxiliando e inspirando a mente. Pode ser essa a conclusão? Pode. Eu penso que tem tudo a ver com isso, né? E nesse mesmo artigo que a gente tanto, né, Uhum. referenciou aqui, tem um trechinho que diz assim: é necessário, pois, que o ser humano saiba fixar seu querer, que saiba o que quer, para não ser traído por seus próprios pensamentos. Esse trecho, para mim, Cris, representa muito dessa pergunta do tema, e para mim eu concluo assim, que a gente precisa do coração para fixar o querer, senão eu fico à mercê desses pensamentos, né, que são muito voláteis, muda toda hora.
Então foi mais ou menos isso que eu Exatamente. concluo aqui. Olha, eu espero, sinceramente, que essa nossa conversa, né, inspire a quem nos assistir a refletir sobre se esse querer está em harmonia com a vida que leva, né? Se a gente tem usado essa faculdade, esse potencial para querer e alcançar coisas grandes, permanentes, ou se a gente está usando ele, assim, para coisas superficiais e pequenas, né? Eu espero que a gente possa ter promovido aí, pelo menos, algumas reflexões. Eu gostei muito de conversar com você. E, como você disse, mês que vem tem o próximo episódio. Qual que será esse próximo episódio, hein? Também gostei demais, Cris, de conversar com você. Então, toda segunda-feira do mês tem mais série Intercâmbios. Sabe qual que é o próximo? Anotem aí, Qual o ó. próximo? As reservas internas e as desventuras da vida. Ó, achei que o nosso tema era o mais difícil, mas esse também é um desafio, né? A Eu não vida, vou perder, não. a vida é um constante aprender, né, Cris? É isso Desafio mesmo. todo dia, é isso aí. É isso mesmo. Bom, espero aí Obrigada. que tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Tchau Obrigado, para você e Cris. para todo mundo. Foi uma alegria. Tchau, tchau. Tchau, gente.